Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. Estamos vivendo hoje muito no automático e assim a memória fica prejudicada. Sobre esse assunto vamos conversar hoje com o neurologista Dr. Emerson Gomes. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Olá, amigos, amigas. Obrigado pelo convite, a Deise. Tudo bem, amigos? Doutor, uma coisa que a gente está observando muito hoje em dia é a falta de atenção, né? Aquela memória curta e rápida. Por que isso acontece? Por que a gente tem esses esquecimentos no dia a dia? Na verdade, a memória ela é ligada diretamente com a atenção, né? Então, se você, nesse mundo corrido, acelerado, né, onde você fica 24 horas realmente ligado, em momento de atenção, você não relaxa, você realmente não tem a mesma memória efetiva como tinha antigamente, né? E aí, diante dessa aceleração que o mundo hoje moderno ele emprega, deixa as pessoas realmente muito apreensivas, tensas. Meu Deus, será que eu estou com algum problema de saúde? Sim. Né? E ele chega muitas vezes no consultório falando assim, doutor, será que eu estou com Alzheimer? Eu estou esquecendo de tudo. Eu vou na cozinha e esqueci o que eu ia fazer, doutor. Ou então eu peguei meu celular e botei dentro da geladeira. Né? Muitas vezes o paciente fala isso pra gente, né? Então isso é pela falta de atenção que está tendo, né, pelas várias demandas. Mas isso é normal? Isso pode acontecer ou realmente pode ter um problema aí por trás? Normalmente isso é bem normal, pela aceleração que nós vivemos hoje. O que é que acontece? Muitas vezes, quando existe um problema, você vai esquecer, por exemplo, um caminho que você já está acostumado de ir. Então, assim, por exemplo, você está indo para casa, você se perde. Aí tem que chamar atenção, ou você está acostumado a sempre fazer aquela demanda, aquela necessidade, e você esquece aquele compromisso que você tinha toda semana, por exemplo. Sim. Isso é que chama mais atenção, né? Não esse esquecimento de algo muito repentino, né? Que é a memória recente, que é a memória onde o cérebro ela não consegue armazenar de uma forma duradoura, né? Diferente, por exemplo, das emoções. Sim. Né? Você quando tem algum trauma, ou você quando tem realmente um acidente, você demora muito tempo. Mas se perguntar o que é que você comeu ontem, muitas vezes você não vai lembrar. É verdade. Que é a diferença entre memória recente e a memória mais longa, né? Em relação ao celular, por exemplo, hoje a gente tem esse aparelho que praticamente faz parte do nosso corpo. O quanto que o aparelho celular, essa interação com o celular, ela prejudica a memória? Na verdade, o celular, hoje em dia, as pessoas vivem praticamente voltadas para o celular, né? O celular, eu costumo dizer, antigamente era um meio apenas de comunicação e hoje é um meio de trabalho, né? Onde as pessoas fazem tudo, acessam banco, entram em contato com familiares, fazem trabalhos, né? Muita gente tem até reuniões online, você para e você faz o acesso ao celular e consegue ter essa reunião com a empresa, com o trabalho. Então tudo isso dá uma mudança muito grande em nossa vida, né? Porque você não para hora nenhuma e isso atrapalha muito a nossa memória. Em relação, por exemplo, hoje em dia a gente observa que tem muito trabalho home office, principalmente depois da pandemia, teve esse boom do home office. Isso também ele é um dificultador, atrapalha também esse processo de relaxamento? Com certeza. Depois do Covid, na verdade, né, foi a necessidade do momento, as pessoas tiveram que ficar em casa e começaram a se comunicar através justamente dessas reuniões do home office. Diante disso, você não fica parado, você fica realmente em atenção, seu cérebro vive em atenção. Por um lado, você melhorou realmente o meio de trabalho, mas por outro, falando das pessoas, você piora muito, né? Você piora a saúde das pessoas, porque você não desliga. Então, isso está levando a pessoas a ter ansiedade, a ter depressão, né? A se sentirem desconfortáveis ou, às vezes, não conseguir fazer mais nada pela necessidade do celular. Agora, como é que funciona o cérebro, doutor? Como é que o cérebro trabalha? Como é que funciona? Na verdade, assim, nós temos vários tipos de memória, né? Não é algo realmente, é algo dinâmico, né? Então, assim, nós estamos conversando aqui agora, nossa memória recente está funcionando. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a memória emocional, eu tenho a memória sentimental, a memória que ele faz você lembrar, por exemplo, que nós estamos em Feira de Santana, né? Nós moramos na Bahia, então existem vários tipos de memória. E de acordo com a memória mais recente, ela demora um pouco mais de afixar. Então, para você realmente decorar ou você ter uma memória mais longa, você tem que ter mais atenção nesse tipo de memória recente, né? Então, quanto mais atenção, mais a memória ela consegue ser fixada. Correto.
Em relação ao Covid, a gente estava falando do Covid. O Covid, depois do Covid, teve sempre a reclamação. Doutor, a memória está fraca, quanto mais Covid, pior a memória. E já tem uns anos que esse Covid passou. O senhor ainda encontra esse tipo de conversa no consultório? Muito, né? Muitas vezes o paciente chega lá no consultório e ele pergunta, doutor, depois do Covid, minha memória não é mais a mesma. E aí, assim, realmente hoje a gente conseguiu descobrir, que vem tendo vários estudos, que o próprio Covid, por ser uma doença inflamatória, ela realmente ataca não só os órgãos como o pulmão, que a gente tinha aquela preocupação na parte respiratória, mas ataca lesão no cérebro também, Sim. que é justamente voltada à parte de memória. Então, assim, pode ser que realmente o Covid tenha alguma relação, tá, com a parte de memória e afete a memória. Mas o que mais se vê, na verdade, não é nem o comprometimento pelo Covid, e sim pelo comprometimento da mudança de rotina e dos hábitos que nós tínhamos. Sim. Né? O Covid foi um marco, na verdade. Nós tínhamos os hábitos de ir para casa e o celular, existia um meio de comunicação, mas não era tanto. Hoje em dia, não. Hoje em dia, muitas pessoas trabalham de casa mesmo, né? E aí, às vezes, você está aqui, mas você está falando com Brasília, você está falando com São Paulo, e fazendo reuniões online, né? E sem hora, né? Antigamente você tinha um horário de trabalho, Sim. Hoje em dia você trabalha de manhã, de tarde, na hora do almoço, né? E à noite também. Então, assim, às vezes você está em casa e está lá o chefe precisando falar com você, ou algum cliente, ou às vezes até algum paciente, às vezes, Sim. né? Mandando mensagem no Zap ou algo nesse sentido. Em relação a essa memória perdida. Quando a memória é perdida, doutor, por exemplo, a gente fala muito dos neurônios. Quando isso é perdido, tem como ser recuperado? Então, hoje em dia já se viu, os estudos mostram que a gente precisa ter uma maior atenção, tá? Mas não só isso, você tem que realmente tentar melhorar a atividade física. Já se provou que você fazer atividade física faz com que a parte hormonal funcione melhor e você consegue realmente recuperar essa parte da memória, da atenção. Você evitar, né, comida gordurosa, fritura, você ter uma boa alimentação, você ter esses cuidados ajuda bastante. Já está tendo vários estudos onde mostram que a parte cardíaca, por exemplo, paciente que tem cardiopatia, hipertensão, diabetes, todos esses pacientes vão ter uma regressão da memória. Então, assim, eles vão estar um comprometimento também de memória, mesmo tendo problema cardíaco. Sim. Né? Em relação, doutor, por exemplo, às crianças, a gente observa que os adolescentes, as crianças, a gente pede para fazer alguma coisa, eu não sei, eu esqueci. Isso realmente esqueceu ou é só uma distração para os pais? Pronto. Na verdade, principalmente as crianças, elas estão, na verdade, não tendo atenção devida. Né? E essa atenção faz com que você não tenha a memória efetiva. Então, assim, é preciso que os pais tenham um cuidado bem grande, realmente consigam acompanhar mais os filhos, né? Diante dessa correria, os pais, pai e mãe, ele não consegue dar a mesma atenção que se dava antigamente, né? Então, pai e mãe hoje em dia estão precisando sair para trabalhar e aí, queira ou não queira, muitas vezes a criança fica sozinha em casa, né? É verdade. Então, a questão social influencia bastante nisso. Então, esse cuidado que a gente tem, mesmo a gente tendo as nossas necessidades, é importante que a gente sente um pouco o nosso filho, realmente comece a mostrar a ele que precisa ter um pouco mais de atenção, né? Eu tenho crianças que estão chegando no consultório que me falam, doutor, eu não consigo largar meu celular, né? Eu não consigo realmente, eu preciso do Instagram, eu preciso do TikTok, né? Então, tudo isso realmente abala muito emocionalmente essas crianças, né? Sim. Então, leva a um quadro de ansiedade e muitas vezes a perda da memória. Né? E hoje em dia a gente tem ouvido muito falar, essa falta de atenção, a pessoa fala, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH. O senhor tem observado isso também em consultório? Com certeza, né? E aí chega hoje em dia todas as faixas etárias, né? A gente não pode deixar realmente de fazer as avaliações necessárias, mas um esquecimento apenas não significa que é TDAH. Ou, às vezes, diante das várias demandas que nós temos, né? Doutor, eu estou aqui, mas está passando 1000 coisas na minha cabeça. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar realmente o que é TDAH e o que é as demandas do dia a dia. Então, isso aí as pessoas às vezes não estão sabendo fazer. E aí vão desesperados para o consultório, doutor, eu tenho TDAH. Com certeza eu tenho. E, na verdade, é alta demanda, né? A sua necessidade que está e você não está conseguindo saber lidar com essas necessidades. Tem como exercitar o cérebro, doutor? A gente exercita os músculos do corpo e o cérebro tem como fazer exercícios? Com certeza. Né? Vários estudos hoje buscam realmente a melhora do ser humano, né? Você tem uma capacidade melhor e diante a longevidade, né? Hoje em dia a gente vive muito mais, 80, 90 anos e tem paciente de 100 anos.
Então já se viu que você consegue ter um hábito de leitura, então você lê diariamente, não importa o que, né? É importante, então você ter aquele tempozinho para você ler, palavras cruzadas, né? Você fazer hábitos do dia a dia diferentes. Por exemplo, eu tenho o hábito de escovar meu dente com a minha mão direita, né? Se eu manter esse hábito, o cérebro não entende que está funcionando. Mas se eu um dia escovo com a mão direita, no outro dia com a esquerda, ele automaticamente sai do automático e ele começa a funcionar. Opa, é a mão esquerda, eu tenho que trabalhar isso, né? Então isso faz com que você prolongue a produtividade do cérebro. Então ele vai produzir muito mais, né? Por exemplo, se você vai para sua casa, para sua residência, sempre no mesmo endereço, né? Sempre por aquela rua. Se você consegue entrar uma rua antes ou uma rua depois, aí você fala assim, aquele branco, meu Deus, entrei errado. Não. Continue. Ali é seu cérebro processando para você entender que você está no caminho e você tem como chegar. Então essa é a importância das pessoas não fazerem aquela coisa no automático. Sempre do mesmo jeito. Sim. Hoje em dia a gente tem muito isso, a questão do celular. A gente está, por exemplo, lavando um prato ou varrendo a casa, fazendo alguma coisa e sempre de olho no celular. Qual a importância de você estar fazendo o que você realmente se propôs a fazer e dar atenção àquilo? Na verdade, quando você consegue ter atenção, você faz de uma forma bem feita, né? Você consegue realmente ter uma atenção maior e diante do que você for fazer, você vai ter até uma memória melhor em relação a isso. Né? Então, essa é a importância. A gente vê muito falar sobre memória base. O que seriam as memórias base, doutor? Memória base, na verdade, é tudo que você ou o cérebro entende que é muito importante, né? E aquilo ali, ele faz com que os próprios hormônios produzam de uma forma para que fique realmente guardada, né? Aquilo ali. Então, por exemplo, a data do seu casamento, né? A data do que seu filho nasceu, por exemplo, né? E isso faz com que você realmente fique guardada para o resto da vida, você não esquece isso. A gente vê muito essa questão, né? Principalmente aquele filme Divertidamente, separando ali memória base, o que não é memória base. Então é mais ou menos assim que funciona? Isso, dessa forma. Doutor, vou fazer o seguinte, vou para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta para falar sobre a memória e o Alzheimer. É já já. Estamos de volta aqui com o nosso programa Mãe Antenada para saber do doutor o seguinte. Doutor, em relação ao Alzheimer, de que forma o Alzheimer prejudica a memória? A memória em si, na verdade, é conhecida como a demência, né? Isso é o que preocupa mais as pessoas. E a demência nada é, na verdade, do que você começar a ter vários esquecimentos. Ela é muito conhecida quando se fala de Alzheimer, né? É o que assusta as pessoas, é que você começa a perder a memória recente. A memória passada o paciente realmente mantém, mas a recente ele realmente esquece. Diante justamente dessa longevidade, as pessoas vivem mais, você começa a ter muitos outros quadros e diagnósticos de Alzheimer, porque o Alzheimer, essa doença, e a quadro demencial, é uma doença de pessoas idosas. Ele não costuma dar em pacientes jovens. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, e o diagnóstico começa a ser maior por conta disso. Quando, por exemplo, pai, mãe, algum parente, a pessoa tem mais chance de ter ou mais possibilidade? Sim, a parte genética também conta nisso, né? Nós temos vários fatores, um dos pontos é a parte genética, né? Os nossos hábitos do dia a dia, né? Fazer uma atividade física, beber, fumar, né? O estresse, né? Não dormir direito, tudo isso são fatores que podem influenciar diretamente, né? Aparecer um quadro desse um pouco mais cedo, mais precoce. Por isso que às vezes aparece algum paciente mais jovem com esse tipo de diagnóstico. Por quê? Porque a vida dele, aí você tem que puxar muito o passado, e aí quando você vai realmente olhar o passado, foi um passado um pouco mais complicado, né? Ele sofreu fumando, bebendo, perdendo noite, o estresse exacerbado, e isso aí vai levar um quadro muitas vezes demencial. E como é que faz esse rastreio? É exame clínico, a maioria é exame clínico, ou quais são os tipos de exames? Na verdade, hoje em dia, o exame clínico a gente usa bastante, né? Porque a gente tem que ver realmente a história do paciente e conhecer o paciente por completo, tanto o passado, o que ele vive hoje, o que faz, né? Sim. A gente tem exame de imagem também. Hoje em dia já tem estudos que mostram, até o exame de sangue já se consegue realmente ver que você vai ter a doença. Você já consegue, com esse tipo de exame, já descobrir isso.
Então já tem que, aí já a prevenção já começa logo cedo. Essa é a ideia, na verdade, né? Porque assim, quando você consegue já saber que você vai ter esse quadro, você não tem como mensurar a idade, mas você consegue definir que vai ter, então assim, você consegue se prevenir de uma forma diferente, né? E mudar a vida, na verdade, muitas vezes. Em relação aos hormônios, tem alguma queda de hormônio, por exemplo, falta de vitamina, isso também faz com que a pessoa tenha a memória prejudicada? Com certeza, né? Nós temos vários hormônios e vitaminas que agem diretamente, né, na parte de memória. Uma delas, por exemplo, é a vitamina B12, né, que ela é ligada diretamente à parte de hipocampo, que é uma região cerebral que cuida justamente dessa parte de memória. Então, por exemplo, muitos pacientes às vezes estão com a vitamina B12 baixa. Sim. E aí você consegue fazer a reposição e você tem uma melhora da parte de memória. Outra coisa que a gente vem se estudando muito é a parte justamente do estrogênio, que é ligada à parte da mulher. Né? Já se viu que o estrogênio é ligado diretamente à parte de memória. Muitas vezes, o paciente, quando chega a uma faixa etária, já mais velho, mais idoso, se vê um declínio, né, da mulher. Então, a mulher às vezes fala que está com esquecimento leve, às vezes fica um pouco de impaciência, né? Isso é a névoa cerebral. Sim. Que se chama. É justamente a queda do estrogênio, né? É a menopausa já se instalando, consequentemente você baixa a parte hormonal. E aí você tem essa diminuição da memória em relação à mulher. Então, quando chegar, por exemplo, a partir dos 35, 40 anos, eu acho que tem que ser junto, o neurologista com o ginecologista para poder tratamento. Com certeza. Na verdade, se você... os estudos, eles mostram que a partir dos 40 anos, né, o ser humano ele já tem uma queda um pouco dessa parte de memória e um outro ponto de corte é acima dos 60 anos. Então, se a gente consegue realmente ir para o médico, fazer realmente a prevenção, você no futuro, na verdade, você consegue evitar esse tipo de doença, né? Para a gente encerrar, doutor, essa prevenção que o senhor está falando, ela deve começar a partir de quando? Já de você criança, já começar com esses hábitos, por exemplo, de fazer as coisas ao contrário, né? Um caminho diferente. Quando é que deve começar você prevenir a memória? Na verdade, assim, quanto mais cedo você começa, você tem um cuidado maior, na verdade, e você vai acostumar, né? Já se viu que tudo hoje em dia não é que eu não goste, é questão de costume. Né? Então, por exemplo, tem pacientes que falam assim, eu não tomo suco sem açúcar, mas é costume, na verdade. Então, se você acostuma de pequeno, então se você acostuma uma criança a fazer uma atividade física, a ter uma boa alimentação, né? Se você realmente tem boas noites de sono, você acostuma de uma forma que você vai fazer de uma forma natural. E, consequentemente, se eu tenho uma infância e uma vida adulta boa, eu vou ter uma boa longevidade, né? Então, por isso que, por exemplo, existe uma diferença entre as pessoas que moram aqui, né, na região, né, no Ocidente e no Oriente, né? Porque o pessoal do Oriente, realmente, ele tem uma longevidade maior, ele vive mais, porque ele consegue ter bons hábitos de vida. E é o que se busca hoje em dia, principalmente no Brasil, né? E na Bahia, na verdade, é você realmente conseguir ter chegar à parte idosa de uma forma saudável, sem sofrer, né? Eu falei que essa é a última pergunta, mas surgiu aqui uma dúvida em relação ao sono. Como é que o sono ele afeta na memória? Pronto, então, o sono, diretamente é ligado na parte da memória. Nós temos vários tipos de sono, tem um sono, né, recente, inicial, mas o sono profundo é justamente a hora que o cérebro consegue administrar essa parte da memória. É onde ele consegue assimilar com calma, onde o organismo, né, na verdade, os hormônios, eles começam a agir para que você realmente retenha essa memória e, em vez de ser uma memória recente, seja uma memória de longo prazo, né? Sim. E que realmente você não esqueça. Então, se você não tem uma noite boa de sono, muitas vezes você pode ver, não dormi direito, no outro dia você não estou conseguindo me concentrar, não estou me lembrando. Então, isso, na verdade, é ligado diretamente com a parte do sono. Então, a importância de você ter um bom sono. Em relação à questão do sono ainda, a gente tem muito falando sobre os sonhos. Os sonhos, eles são memórias que estão ali na nossa cabeça já há um tempo. O que é que seria o sonho aí? Tem alguma coisa a ver com a memória? Então, tem sim. O sonho, na verdade, ele tem várias justificativas, né? Muitas vezes são sonhos de algo que você já passou, né? Que você já viveu aquilo e aquilo te aflige, aquilo realmente você, por mais que você ache, eu estou tranquilo, mas no seu subconsciente existe lá realmente a preocupação com aquilo. Ou às vezes o do dia a dia, né? Então você, por exemplo, passou uma situação durante o dia e à noite, apesar de você achar que seu cérebro não está pensando naquilo, mas ele está com a memória, foi algo que te marcou ou algo que realmente te deixou de uma forma emocionalmente abalado, né?
E aí realmente ele faz com que essa parte da memória, que é memória recente, ela fica a memória mais importante e o cérebro ele vai assimilar isso de uma forma diferente. É porque o cérebro funciona ali 24 horas. 24 horas, Sem descanso. Eu costumo dizer que o coração é importante, mas o quem manda de verdade é o cérebro. Então, se eu não tenho um bom cérebro, né, se eu não tenho uma boa cabeça, meus outros órgãos não funcionam da forma adequada. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Até uma próxima. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. E assim, portanto, encerramos mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui.